Em Hebreus, capítulo 4, versículo 9, diz: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O autor de Hebreus ele fala sobre o descanso, né? Ele lembra que o povo de Israel não entrou no descanso prometido por causa da desobediência e incredulidade. Lembra o quanto eles tiveram que andar a mais porque eles não obedeceram. Eles poderiam, eu não lembro exatamente quantos dias que a gente leu aquela vez, mas eles poderiam, por exemplo, fazer em 2 semanas e eles fizeram em 40 anos, né? Mas a promessa do descanso, ela continua válida para aqueles que creem e permanecem firmes. Então, o que significa repouso sabático, descanso sabático? Descanso físico, então Deus descansou no 7º dia, após a criação, e esse descanso aponta para algo maior, e até por isso que a gente decidiu tirar o domingo, que fazia 1 ano e meio que a gente estava fazendo de segunda a segunda, né? E Deus, ele nos ensina, né? Que a gente precisa descansar. E muitas vezes a gente tá na nossa profissão, tá corrida, e às vezes a gente fica exausta, e tem muitas pessoas que às vezes até tem um burnout, tem ali, né, alguma crise de tanto trabalho, e às vezes quer desistir, mas não é sobre desistir, é sobre descansar quando a gente estiver cansada, né? E o Senhor ensina isso aqui na Bíblia. O descanso espiritual, em Cristo, a gente tem descanso das obras da lei, né? O peso do pecado, da condenação. Então, quando a gente está sobrecarregada, diariamente, que a gente passa um dia, né, trabalhando, fazendo as coisas, na hora que a gente acorda e vem aqui, né, entrega a nossa vida ao Senhor, a gente descansa nele, né? Então, o descanso espiritual, o descanso eterno, que é a nossa esperança, né, da vida eterna. Então, quando nós habitaremos com o Senhor na plenitude, onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro. Então, a gente vai ler a partir desse versículo. Então, repouso sabático, descanso sabático não é apenas sobre guardar um dia, mas sobre entrar no descanso completo de Deus, um descanso físico, um descanso espiritual. Então, agora a gente vai orar para que o Senhor nos dê sabedoria para ler o devocional, para que a gente grave na nossa mente, né, no nosso coração. Se você quiser, você pode fechar seus olhos, respirar fundo, colocar um sorriso no rosto, hoje que é sábado, meu aniversário. Pai querido, muito obrigada por este dia, obrigada por ter a possibilidade, né, de viver, né, mais um dia, abrir os nossos olhos. Obrigada, Pai, pelo movimento perfeito dos nossos pés, mãos, pernas. Obrigada por poder respirar, abrir os nossos olhos e enxergar o sol nascendo, o céu, ouvir os pássaros, contemplar a natureza, poder estar junto com familiares, amigos, né? Poder ver os nossos filhos, pais, avós, como é bom, né? Ter a oportunidade de viver essa vida terrena. Que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa ler o devocional de hoje, entendimento, né? Discernimento para saber o que é do Senhor e o que não é. Sabemos que várias coisas acontecem no nosso dia para poder nos desviar do teu caminho. Sabemos que todo sentimento de medo, angústia não vem do Senhor. O Senhor nos prometeu uma vida próspera, abundante, e não que a gente não tenha desafios, mas o Senhor nos sustenta neles. Então, que no devocional de hoje a gente possa aprender sobre o descanso e não se culpar quando a gente estiver descansando, porque muitas vezes a gente se culpa, e já aconteceu isso comigo. Domingo à tarde eu tô cansada, eu vou dormir. Nossa, eu tinha que estar trabalhando, nossa, eu tinha que estar estudando, ou eu tinha que estar limpando a casa, né? Então, que a gente aprenda também a descansar, porque a gente só vai conseguir transbordar amor, só vai conseguir ser generosa quando a gente estiver bem, né? Então, que o Senhor nos guie ao longo desse devocional, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Descanso é uma realidade. Em Hebreus capítulo 4, versículo 9, o autor reafirma a esperança. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O autor está se referindo a mais do que apenas guardar um dia específico na semana. Ele se refere à paz espiritual interior e à santidade com Deus, que não depende de circunstâncias eternas. Quantas vezes a gente busca
em coisas a nossa paz e felicidade, em pessoas. E a gente não vai preencher o vazio com isso. É bom, sim, né, usufruir de bens materiais, de sair, só que isso é uma consequência da gente estar bem feliz e grata, né? Através da fé e da confiança em Deus, podemos encontrar um descanso profundo e duradouro para nossas almas, lembrando-nos do descanso eterno que está por vir. Esse descanso sabático serve como um precursor, uma promessa que termina no perfeito descanso futuro. O descanso que experimentamos aqui é apenas uma sombra e o que esperamos é a realidade. O descanso sabático não se conquista, é um presente que Deus oferece a todos aquele que o busca. Ao meditar em Hebreus capítulo 4, versículo 9, considere: como seria para você realmente entrar no descanso de Deus na vida diariamente? Como você pode praticar abrir mão dos seus fardos e ansiedades, né? Como que é tirar todo o peso das nossas costas, daquilo que às vezes está nos preocupando e colocar os pés da cruz, entregando para o Senhor. Toma aqui, Senhor, os meus negócios, o meu relacionamento com a minha família, irmãos, né? Ou às vezes algum conflito no meu trabalho. Como que é, né? Tirar todo esse fardo e colocar os pés da cruz. Porque ele fala, quando você precisar, você pode pedir socorro. Fala, Senhor, preciso de ti. Ele vem, ele nos sustenta, ele nos carrega no colo, né? A promessa do descanso sabático não é apenas um conceito, é uma realidade para aqueles que caminham fielmente com Deus. E como você pode deixar de lado a ocupação hoje e entrar em um momento de descanso? Olha que direcionamento bom para hoje, né? A gente pode fazer uma pausa para orar antes do dia começar, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente pode repousar na presença de Deus. Eu hoje acho que eu tenho como meta sentar no meio da natureza e silenciar, né, um pouco, porque às vezes a gente precisa falar, mas às vezes a gente precisa só sentir e ouvir, né? Deus, obrigada por seres o perfeito exemplo de como descansar. Que o Senhor nos ensine a encontrar descanso verdadeiro na tua presença, Pai. Deixo todo o estresse, ansiedade, medo, insegurança aos teus pés. Que o Senhor possa libertar nossa mente de pensamentos e pesos da correria da vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E ele fala que em vez de se esforçar e se estressar constantemente, eu sempre falo, quando assim tá pesado, tá indo, não tá fluindo, é porque às vezes não é por ali. Porque quando é do Senhor as coisas fluem. Não que a gente não trabalhe, mas a gente sabe quando tá fluindo e quando parece que as coisas estão travando, né? Deus quer que você experimente o verdadeiro descanso e a paz. Então, por meio da fé e da confiança em Deus, a gente pode encontrar um descanso profundo e duradouro para nossa alma. E a gente pode compartilhar isso com as pessoas, né? Quantas pessoas vivem em depressão, ansiosas, e não que, por exemplo, a pessoa tenha isso, ela não tem Deus, mas é que às vezes ela não tem consciência que está depositando a expectativa em coisas, em pessoas, e ajudar a ter essa consciência, que isso é bom, mas é uma consequência, né? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz: Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, ele declara que só existe um Deus verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente busca em outras coisas a nossa salvação, mas é só através de Deus, né? Ele reafirma que Israel pertence a Deus em aliança e deve viver em fidelidade a Ele. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai agradecer. Agora é o momento da nossa oração guiada, que é que a gente só ouviu, aqui absorveu a palavra, e eu preciso que vocês reflitam sobre isso ao longo do dia. E eu com toda certeza, porque eu entro nesse lugar, é um padrão meu de colocar muito trabalho, aí eu chego ao extremo e me dá alguma crise, aí fico internada, daí eu falo, não, preciso parar de trabalhar, daí eu começo a reduzir. Só que graças a Deus, acho que nos últimos 2 anos eu consegui reduzir antes que isso acontecesse, e eu acho que agora é esse momento de eu parar, entregar minha agenda para o Senhor e pedir para que Ele coloque o que é para cumprir o propósito dele, né? Porque às vezes a gente vai enchendo com coisas ali, nos distraindo, né? Então que a gente possa aprender a descansar nele, lembrar que não vai faltar dinheiro se não trabalhar, porque ele não dá,
né, comida para os pássaros, ele não dá roupa para as flores, que está na passagem bíblica, então que a gente possa descansar também e não ter medo de reduzir, às vezes, nossa carga horária, né? Eu vou ficar em silêncio agora, então a gente vai agradecer, depois a gente vai pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Então eu vou ficar em silêncio um minutinho, para que a gente possa olhar para o dia de ontem, que foi sexta, e agradecer pelas coisas que aconteceram. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode fazer esses agradecimentos agora. Pai querido, além de te agradecer por tudo o que aconteceu no dia de ontem, é muito importante para que a gente vá nos detalhes do dia, né? Nosso café da manhã, às vezes olhar para nossa família. Então, isso que vai dando um sentimento de gratidão. Pai querido, também queremos te pedir perdão pelos nossos erros, nossos pecados. Muitas vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente erra. Então, às vezes nosso ego, vaidade, soberba, né? Quantas vezes a gente não enxerga a maneira, então que o Senhor coloque luz, né, na nossa vulnerabilidade, aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente também possa perdoar todos aqueles que nos magoaram. Sabemos que muitas vezes a gente fica travada, paralisada por mágoas e rancor que a gente guarda no nosso coração, e aí a gente não consegue avançar, né? Entender que às vezes o outro nos magoa, ou nos machuca, ou fala palavras, não é porque a gente tem alguma coisa, mas é porque o outro só consegue dar o que tem dentro dele. Então não é sobre nós, né? Então que a gente possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Que o Senhor nos proteja de todo mal. Sabemos que a gente tem lutas espirituais diariamente. Que o Senhor coloque os seus anjos à nossa volta, Pai, na nossa entrada, saída, na direita, na esquerda. Que o Senhor nos livre de todas as tentações, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai orar por nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. O que está no seu coração hoje, né? Então, a ideia aqui é jogar fora, é entregar aos pés da cruz, né? Toda a nossa ansiedade, não guardar dentro da gente. E isso inclui preocupação, medo, insegurança, aquilo que te tira a paz. Não é apenas um conselho psicológico, mas uma promessa espiritual, porque Deus ele realmente se importa e cuida de cada detalhe da nossa vida, né? Então, ao invés de a gente tentar controlar tudo, que a gente tem às vezes a tendência em fazer, é aprender a confiar que Deus está no comando, né? A ansiedade ela pode voltar, mas cada dia é uma oportunidade de entregá-la novamente ao Senhor. Então, saber que a gente não está sozinha. Então, eu vou ficar em silêncio para que a gente possa entregar o nosso sábado, o nosso final de semana, nossa vida. Às vezes você tem algum projeto, algum problema que você queira resolver. Vou ficar em silêncio e a gente pode entregar a nossa vida ao Senhor agora.
Obrigada, Senhor, por poder entregar nossa vida a Ti. Se esse tempo foi pouco para você conversar com Ele, que às vezes a gente tem mais coisa para conversar, né? A gente pode conversar como um amigo, que Ele é, um pai, né? Entregar ali nossos planos para o próximo mês, para a próxima semana, para o nosso dia, pedir que Ele nos proteja, nos guie. Também queremos orar pelo outro. Então, é muito importante a gente orar, né, pela vida dos nossos filhos, pais, avós, amigos, comunidade, profetizar palavras de bênção. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. Pai querido, nunca queremos esquecer da tua bondade, amabilidade, fidelidade. Nesse momento, nos lembre das maneiras pelas quais o Senhor tem se mostrado fiel. Enquanto a gente pensa nessas coisas, que o Senhor possa encher o nosso coração de gratidão, que transborda para cada área da nossa vida, Pai. Ao encerrar esse momento de comunhão, a gente quer te agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Queremos entregar a ti esse novo dia, esse sábado que se inicia, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os desafios que virão. Pai, eu declaro que será um dia abençoado, cheio de oportunidades, repleto da tua paz. Nós escolhemos confiar em ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que os seus planos, Pai, são muito maiores que os nossos. E agora a gente vai afirmar: eu descanso no teu cuidado, sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Pai, que a tua luz brilhe na nossa vida para que a gente possa ser reflexo do teu amor. Que o Senhor nos acompanhe em cada decisão, em cada momento e que o teu agir sobrenatural traga transformação e paz. Confiamos em ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo aqui agora e ainda farás. Que o dia seja para tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um ótimo sábado e domingo abençoado. Fiquem com Deus e nos vemos segunda-feira.